E aí, gostaram dos últimos defeitos especiais? Não. Cheio de defeitos. Cheio de defeitos especiais. Não fiz, essa aí eu admito que eu não fiz, pois eu não achei. Eu vou lá ver só pra confirmar que eu não fiz. Tem um meme de uma mulher no presídio também que ela aponta pro cara lá e diz assim: Ele não fez nada. Ele não fez nada. Então esse aqui é um prisma, ó, de base quadrado, ó. Tem 5 por 5 aqui na base e a altura dele é 10, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, que está pedindo para calcular ali a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Né? Ele tem 10 centímetros de altura e a aresta aqui da base tem 5, ó. Então, a área da base é lado elevado ao quadrado, ó, porque é quadrado a área da base, né? Então depende da figura, né? Se fosse triangular, tu teria que usar a forma do triângulo, ou se é do triângulo retângulo, ou triângulo equilátero, né? Tem que ver como é que é essa base, né? Como é quadrado aqui, é lado elevado ao quadrado. Então vai ser 5 vezes 5, 25, ó. 25 centímetros quadrados é a área da base. Não pode esquecer que tem o quadrado aqui da unidade de medida, né? A área lateral, a gente tem que planificar aqui, ó, abrir a figura, né? Abrir o sólido ali, aqui estão as laterais dele. Ó. As laterais são retângulos de 5 por 10, ó. Como todos os lados são iguais, por ser um quadrado, né? É só eu somar aqui, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 5, né? Que vai dar 20 centímetros a largura total desse retângulo, ó, e a altura dele é 10, ó. Então a área da base aqui vai ser a área do retângulo, que é base vezes altura. A base é 20 e a altura é 10. Ó. A área lateral é 200 centímetros quadrados. E a área total, ó, como tem base superior e base inferior, a gente multiplica por 2, né? Ou soma duas vezes, né? Então ali tinha dado 25, né? A área da base. 2 vezes 25, 50. Mais 200, a área total deu 250 centímetros quadrados. E o volume, o recheio, né? Que vai dentro do sólido aí, é a área da base vezes a altura. A área da base deu 25 e a altura deu 10. Ou seja, o volume deu 250 centímetros cúbicos, né? Porque aqui eu fiz centímetro quadrado vezes centímetro. Resultou em centímetro cúbico. Embora os valores sejam os mesmos, aqui eles não representam a mesma coisa, né? Esse aqui representa volume e esse aqui representa a área superficial, né? A área da superfície do solo, do sólido. Quero saber quanto que eu preciso de cartolina para construir esse prisma aí, né? Então eu vou precisar de 250 centímetros quadrados. E aí? Lembraram? Sim, é tranquilina? Sim. Ali na área da base tava tudo bem, começou pra área lateral, já fui tudo ladeira abaixo. Puxa. Eu errei. Eu esqueci de planificar. Esse foi o meu erro, na verdade. Foi esqueci de planificar. Já que era lateral, ladeira abaixo. Então eu não se mereço isso. Piada de tiozão. 2 aí. Vou deixar esse 2 aí pra vocês tentarem fazer. Fiz, mas tá errado. Mas eu acho que a área da base tá certa. Como é que tu sabe que tá errado antes de eu corrigir? Porque eu disse ontem, eu vi a teoria e eu vi que minha metodologia tava diferente, então se tá diferente. Ah, tá. E aí, podemos corrigir? Sim. A área da base, né, ó, é um triângulozinho ali com 3 lados iguais, né? 2 por 2 por 2. Então, o lado ali é 2, ó, 2 vai ser 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado vezes a raiz de 3, que é aproximadamente 1,73, né? Vamos usar aqui duas casas depois da vírgula, dividido por 4, que é da fórmula, né? Então 2 ao quadrado vai dar 4. Olha aqui que barbada ficou aqui, ó. Posso cortar esse 4 com esse 4, ó. A área da base deu 1,73 centímetros quadrados. Acertei. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Letra B. A área lateral. 2 por 2 por 2. E a altura 3, ó. Tá? Então, eu vou ter aqui um retângulo grande de 6, né? 2 mais 2 mais 2.
com alturas 3, ó. Então, a área lateral é base vezes altura. Ó, 6 vezes 3. A área lateral, então, deu 18 centímetros. Ainda bem que eu refiz e fiz certo. Acertou? Errei essa. A área total, 2 vezes a área da base, 2 vezes o 1,73, que a gente encontrou lá na área da base. Né? Primeiro resolve aqui a multiplicação, né? Depois soma. Ó, deu 13,46 mais 18. A área total deu 21,46 centímetros quadrados. E o volume, a área da base vezes a altura, a área da base é 1,73 vezes 3, ó, a altura do prisma aqui, ó. Então o volume vai dar 5,19 centímetros cúbicos. Volume sempre ao cubo, né? Bom, o 3 aqui, ó, é parecido, a letra A é parecido com a questão 1 e a letra B é parecido com a questão 2, né? Então é só vocês seguirem ali os exemplos que vai tranquilo, né? Agora eu falei vai tranquilo, lembrei daquele meme do cara com o outro, vem tranquilo, já viram essa? Vem afobado assim não, vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. A base dele ali, ó, a aresta da base é 8, ó. 8 ao quadrado, 64 centímetros quadrados. Tá? A área lateral, planifiquei, abri a figura, ó, tá? Então tem 4 lados de 8. Né? Se fosse um triângulo, seriam 3 lados de 8. Ó. Como é um quadrado, são 4 lados de 8 com altura 20. Ó. Aqui tem 2 maneiras de fazer, aquilo que eu comentei com vocês outro dia, na aula passada, né? Ou tu calcula a área de um retângulo aqui, 8 por 20, multiplica por 4, porque são todos iguais. Ou tu soma todos os lados aqui, ó, e faz como um retângulo só. Então, eu normalmente calculo como uma área só. Então, a base aqui, ó, é 32, ó, 8 mais 8 mais 8 mais 8, ou 4 vezes 8. A base é 32 e a altura é 20. Ó. 32 vezes 20, a área lateral, aqui ficou B, a área lateral é 640 centímetros quadrados. E a área total, ó, como tem 2 bases, né, base superior e inferior, sempre é vezes 2, ou soma 2 vezes, né? 2 vezes 64 mais 640, ó, resolve primeiro aqui a multiplicação, 128 mais 640, a área total 768 centímetros quadrados. O volume, a área da base vezes a altura, que é 64, a altura do prisma aqui é 20, ó. Então 64 vezes 20, o volume é 1.280 centímetros cúbicos. É muito boa essa matéria. Agora, de tanto errar, eu aprendi. Bom, vamos calcular a área da base aqui, então, ó, é um triângulo equilátero, ó, todos os lados iguais, ó, 4 por 4 por 4. Tá? Então, lado ao quadrado, que é 4, 4 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Ó, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. 16 vezes 1,73, que é a raiz de 3, dividido por 4. Ó. Aqui, ó, dá para fazer 16 vezes 1,73, né? Mas se tu olhar aqui, ó, e aí pensando já no Enem, tu tenta facilitar o máximo que der. Ó. Se tu dividir 16 por 4, tu vai ter que multiplicar 4 por 1,73, que é mais fácil que tu multiplicar 16 por 1,73. Então aqui ficou 4 vezes 1,73, ó. Então a área da base deu 6,92 centímetros quadrados. Agora a gente vai para a área lateral. Ó. Planifiquei a figura. Tem 4 por 4 por 4. Lembro que no exercício anterior eu tinha 4 lados aqui, né? Porque era quadrado. Agora é um triângulo, só tem 3, ó. Só tem 3 retângulos, ó. Ô, Flor. Tu nem vai acreditar no que eu fiz. Não. O que vai mudar aqui na área lateral? É que tem vezes que eu vou ter 4 retângulos, se for um quadrado a base, eu vou ter 3 retângulos, se for 3. Se for um trapézio, tem que ter cuidado que os lados eles não têm a mesma largura, então eu vou ter retângulos com larguras diferentes, tá? Mas vai ser sempre retângulo no prisma, tá? No prisma reto, né? Porque a gente tem o prisma oblíquo, que é aqueles inclinados, né? Que aí seria um paralelograma a lateral. Mas a gente está vendo o prisma reto aqui, que são os retângulos, ó. Sempre vai ser retângulo, então sempre vai ser base vezes altura. Ó, então aqui a base é 12 vezes a altura, que é 6. A área lateral vai ser 72 centímetros quadrados.
A área total, 2 vezes a área da base, porque são duas bases, né? A superior e a inferior. A área da base é 6,92 vezes mais, né? 72. Vezes 2, né? Porque são duas, mais 72. Então faz a multiplicação aqui primeiro. 2 vezes 6,92, que vai dar 13,84 mais 72. Tá? Então deu 85,84 centímetros quadrados. Essa é a área total, né? Quero construir de cartolina, né? De papel, esse prisma aqui. Quanto que eu preciso de material, né? Eu preciso de 85,84 centímetros quadrados para construir esse prisma com essas dimensões aqui, né? Volume, né? Vamos supor que eu queira encher de... Só para deixar vocês com vontade, né? Eu quero encher esse prisma aqui de chocolate, né? Chocolate forma líquida ali, né? Eu vou fazer aqui a área da base vezes a altura. Ó. A área da base 6,92 e a altura é 6 centímetros. Então, o volume 6,92 vezes 6, 41,52 centímetros cúbicos, né? O volume sempre é o cubo. Olha esse cachorro. Os cachorrinhos estão que hoje no filme. Então, que tão, né? A 4 eu não consegui fazer, senhor. Agora eu vou tentar fazer de novo antes. Só que tá faltando um dado aqui para vocês poderem fazer. Eu acho que eu esqueci de colocar. Tu tem que fazer aqui, ó, para descobrir essa altura do trapézio aqui, ó. Tá? Tu tem que usar a base maior. Lembra que eu fiz um outro exercício? A base maior menos a base menor, que é 10, ó. Tá? E dividir por 2, que aí vai ficar um pedacinho para cada lado. E aplicar o teorema de Pitágoras. A altura do trapézio aqui vai ser essa mesma altura aqui, ó. Então, quando vocês encontrarem essa aqui, vocês vão ter a altura do prisma também. Tá? Encontra essa aqui pelo teorema de Pitágoras. Essa altura vai ser essa mesma altura aqui, ó. Não sabia. Sim, agora eu vou fazer essa 4 aqui, porque é uma que eu não tinha entendido muito bem, eu vou tentar fazer. Tá, eu vou pegar uma água ali e já volto. Voltei. Então aí, ó, aí tá a área é um trapézio, né? Ó, o que acontece? Eu tenho que descobrir essa altura aqui desse trapézio, ó, tá? Para mim poder calcular a área dele, porque lembro que a forma da área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então eu preciso desse valor aqui, ó, da altura, só que não foi dado. Então eu tenho a base maior aqui e a base menor, ó. O que eu vou fazer? Eu subtraio a base maior da base menor, né? Vai sobrar um valor ali que é 32, né? 42 menos 10 vai dar 32. E eu divido por 2. Por que eu divido por 2? Porque ele tem a mesma inclinação aqui e a mesma inclinação aqui. Eu vou ter dois triângulos iguais. Dois triângulos retângulos iguais de cada lado. Ó. Tá? E aí eu vou descobrir esse cateto aqui. Então eu vou ter a hipotenusa, que é o valor da diagonal ali que foi dado, né? Ó, foi dado, né, no exercício. Eu vou ter esse cateto aqui e aí fica faltando só encontrar o outro cateto que é a altura, ó, que vai ser o 32 dividido por 2, que é 16. Então eu tenho 16 para cada lado, que é 16 para cá e 16 para cá. Com isso, dá para aplicar o teorema de Pitágoras, né, que é a soma dos lados ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 16 ao quadrado mais o h ao quadrado, que é o outro cateto, e a hipotenusa ao quadrado, ó, que é 20. Tá? 20 ao quadrado é 400, 16 ao quadrado é 256, mais h ao quadrado. Ó. E esse 256 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 400 menos 256, 144. Quadrado desse lado, extrai a raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 144 é 12 centímetros. Encontrei o valor do H aqui, que faltou eu dizer no enunciado ali, que para esse exercício aqui, esse valor dessa altura do trapézio vai ser a mesma altura do prisma, que são coisas diferentes, né? Essa altura aqui é uma coisa e essa altura aqui é outra. Mas no caso desse exercício aqui, nós vamos usar o mesmo valor, tá? Como não foi dado ali. Ó, então a área da base vai ser base maior mais base menor,
dividido por 2 vezes a altura. Essa aqui é a fórmula da área do trapézio que a gente viu no primeiro trimestre. Geometria plana. A base maior é 42, a base menor é 10 e a altura é 12, ó, que a gente acabou de encontrar aqui. Ó. Aqui está dentro do parênteses, então resolve primeiro a soma. Ó. 42 mais 10, 50. Aqui eu já simplifiquei, ó, dividi 12 por 2, deu 6. Ó. Ah, mas eu quero fazer 12 vezes primeiro, depois dividir por 12. Vai dar a mesma coisa, tá? Não tem problema. Ou eu pego 52, divido por 2 primeiro, depois eu multiplico por 12. Também vai dar a mesma coisa. Mas aqui eu fiz assim, 12 dividido por 2, que deu 6. 6 vezes 52, a área da base deu 312 centímetros quadrados. Tá? Encontrei o AB. Aí eu vou planificar, abrir a figura. Ó. Aqui vai acontecer o que eu comentei antes com vocês. Ó. Eu vou ter 3 tipos de retângulo aqui com larguras diferentes. Ó. A base maior dá um retângulo grande, de 42 de largura. As duas diagonais têm 20, ó. 20 e 20. E eu tenho a base menor aqui que vai dar um retângulo de largura menor, ó, de 10. Então eu somei aqui todos os lados, 42 mais 20 mais 10 mais 20. E vou multiplicar pela altura. Que altura vai ser essa? A mesma altura que eu encontrei do trapézio. Tá? Que teria que ter dito ali no exercício, né? A altura do trapézio é a mesma altura do prisma. Que no caso aqui vai ser 92 vezes 12. A área lateral deu 1.104 centímetros quadrados. Ah, essa eu errei de novo. Sempre erro essa também. Mas essa aqui é a parte. Eu fiz 600 vezes 12. Mas onde é que tu tirou 600? porque eu Ó o meme. Não sei. Não sei. Não sei. Eu não sei, eu achei que eu tava super certo. Sabe aquela coisa que tu duvida do gabarito? Ó, 2 vezes a área da base. A área da base tinha dado 312, 2 vezes 312, mais a área lateral, que é 1.104. Ó, 624 mais 1.104, a área total deu 1.728 centímetros quadrados. Volume, recheio, né? Área da base vezes a altura. Área da base, 312. Vezes a altura do prisma agora. Que no caso desse exercício aqui é a mesma altura do trapézio, que é 12. Então, o volume vai ser 312 vezes 12. O volume deu 3.744 centímetros. Acertei a D, eu acertei a D e a A. Tô muito feliz. Tu... A D, eu sei, né? Mas pelo menos acertei algumas. Sim. É o que eu falei para vocês, né? Se tu acertar a B, tu pode acertar a D também, né? Só o problema ali é se tu errar a B, tu erra a C, né? Boa semana pra vocês, Tchau, bom boa semana. descanso aí, coloca as coisas em dias e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até. Feitoria, tchau.